Vamos começar aí. Eu já me perdi completamente na terminologia, né? Porque eu queria ter, sei lá, tentei dividir em três categorias os vídeos que eu faço. Eu teria os Chopa Casts mesmo, que seriam os principais. Eu teria participação de outras pessoas para discutir algum tema mais relacionado a libertarianismo, falostria, alguma coisa assim. Quando começou a ter um certo problema com o. Só que no meio disso eu tava fazendo. Tinha algumas lives, né? Nossa, o que aconteceu? No meio disso tinha algumas lives. Aí. Comecei a pensar, vou colocar como Chopa Live, uma categoria distinta. Às vezes vai só comentar um assunto no momento. Eu queria que os ChopaCast fossem assuntos mais, vamos falar assim, atemporais, né? Qualquer hora seria relevante ver aquilo. Eu fiz live das eleições. Tipo, eleições não só vai importar na época das eleições, depois nada mais. Aí tinha as lives e esquece. Aí começou a ficar meio difícil pra marcar cast, porque o pessoal miava. Tanto que o próximo cast eu já tentei marcar umas 3 vezes e ainda não saiu. Aí eu pensei em fazer, vou fazer uma que eu vou só reclamar das coisas e, sei lá, comentar algum assunto mais aleatório e é só a minha própria opinião. Aí viraram os rants, né? Rant, eu acho que é tipo reclamação, resmungo, né? Aí criei o Chopper Rant. Aí eu comecei a fazer mais Chopper Rant porque era fácil, né? Era só ligar aqui e começar a fazer. Precisava marcar muita coisa. Só que, às vezes, acho que nos rants eu acabava entrando em assunto que poderia virar um cast. Só que, ao mesmo tempo, não era um cast porque não tinha participação de outras pessoas. Aí, pra esse aqui, eu resolvi não deixar como um rant, né? Porque eu não vou reclamar, é mais um comentário. Então, virou uma live. Uma live com o jogo. Aí tá uma bagunça. Eu pensava que era... Ah, foda. Não era aqui que eu usava essa chave. Enfim. É... eu tenho humanidade. Entendi. Ah, entendi. Eu nem lembro... Eu nem lembro mais como eu jogo esse jogo. Eu terminei o... Eu terminei o 2 e a mecânica é um pouco diferente. É, no fim das contas é verdade, porque eu sou meio resmungão, né? Mas. Fazer o quê? Mas tudo bem. Aí o que acontece? Aí agora, dessa vez, eu não tô querendo. Não vou querer reclamar, né? Só fazer um comentário. Pra quem. Pra quem não sabe, né? Dia 22 de junho, a gente teve aí o primeiro Fraga. Primeiro fórum Anitta Garibaldi, né? Primeiro evento do República Juliana, que foi o movimento ali que o casal Cipriano começou, mas o pessoal entrou também na equipe, eu tava ajudando um pouco. E algumas pessoas comentaram, né? O John Swanson fez o podcast dele, acho que o Ford fez uma live também comentando. Eu tava afim de comentar, só que eu tava pensando em fazer sobre outro assunto. Aí eu acabei deixando pra lá. Só que agora, sei lá, acabou miando os outros temas que eu tinha, eu resolvi comentar sobre isso meio tardiamente, né? Perdi um pouco o timing, mas acho que até só pra não ficar enferrujado aqui. Mas a questão é que assim, foi muito legal, né? Eu não sei se já comentei isso, mas eu sou catarinense, né? Sou do norte de Santa Catarina, ali Porto União, região do Contestado, meio oeste, né? E sei lá, eu tenho. Dizem que sulista é meio bairrista, né? É difícil não encontrar alguém que não tenha um pouco essa. Se anime um pouco com essa ideia, né? Secessão. Porque sei lá, tem uma. Eu acho que a gente tem uma percepção assim de não fazer muita parte do Brasil. E claro que o movimento é só sobre isso, né? Mas é uma ideia que é atrativa, né? Vamos dizer assim.
Ai, que bicho chato. Nossa, ele não morreu, não? Aí... Só que assim, eu sou um cara que não tem muita iniciativa, né? E, sei lá, se aparecer essa oportunidade de alguém tentando criar um movimento pra promover a ideia, se pra iniciativa eu não sou muito bom, pra ajudar alguém que já teve uma iniciativa eu sou um pouco melhor. Então, eu tentei me aproximar pra fazer um pouco parte disso, né? Mais de perto. Até porque eu tenho vontade, por enquanto tô em São Paulo, né? Terminando aqui o doutorado. Mas eu quero conseguir terminar até o fim do ano e voltar para Santa Catarina, achar um lugar lá para morar, perto da minha cidade natal, preferência. Seria bem legal. Então, se já chegar lá com um certo círculo de pessoas, né, algumas pessoas que eu conheço, que compartilham das mesmas ideias, seria uma coisa muito interessante. Então, sei lá, para mim valia muito a pena participar e ir lá no primeiro evento, né, tá bem presente. E foi muito legal, cara, porque teve uma adesão grande. Nossa, no começo a gente achava que ia ser um eventinho de nada, né? O Cipriano já deve ter contado isso, né? Ele achava que ia ser, sei lá, meia dúzia de gente em volta de uma fogueira na serra, né? Um frio do caramba no meio do ano. E começou a aparecer gente, até que chegou o ponto, pô, vai ter que fazer um lugar maior, vai ter que ser Florianópolis. E deu o que deu, né? Claro, não foi. A gente não tinha muita noção de como organizar. Algumas coisas a gente foi ver bem depois que, pô, podíamos ter pensado nisso. Ah, Onfote, pelos posts realmente parece que eu tô em Santa Catarina, mas eu. Digamos assim, meu coração tá lá já, sabe? Pra ser um pouco melodramático, eu acho que nunca saiu de lá. Eu sempre me senti meio estrangeiro enquanto tava fora do país. Porque pense só, eu saí de lá, eu tinha 8 anos, né? Por causa do meu pai, pegava muita transferência, então eu tô há 20 anos em volta aí. 20 anos vivendo que nem estrangeiro, né? E, sei lá, não é muito legal. Dá vontade de achar um lugar que você pertença, né? E acho que isso tem muito a ver com o MRJ, né? Porque a secessão, ela não é só você se separar de você ter sua independência, não é um atomismo, né? Mas também tem a ver com você criar relações com as pessoas, com você ter um localismo, vamos dizer assim, né? Me apropriando do termo, mas você ter uma aproximação com o que é mais local, né? Não depender de entidades que estão muito longe de você, sei lá, depender de Brasília, de coisa. Você começa a criar relações, você começa a criar uma, uma rede de colaboração local para ser mais independente daquele poder que está lá longe, né? Então foi legal ver pessoas compartilhando esse sentimento. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso, assim, que em relação ao público. Quer dizer, era previsível, só que ao mesmo tempo eu fiquei surpreso que. É, eu fiquei surpreso que o pessoal que compareceu era bem novo, né? Tinha só. Tinha uma gurizada lá. Gente velha, mais velha assim, teve menos gente. Claro que, por um lado, é bom se a gente consegue atrair pessoas mais novas, né? Pensando no longo prazo. Vão ser as pessoas que talvez vão conseguir já pensar toda a vida delas de uma maneira que elas possam colaborar, né? Com essa causa. E. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando assim, para os próximos eventos, como é que a gente vai fazer para atingir o pessoal mais, vamos dizer assim, mais velho, que não tá tanto nessa cultura de internet, vamos dizer assim. Porque, como o próprio casal Cipriano fala, isso não é o MRJ não é para libertário, né? Ele não é para ser um movimento libertário, vamos ficar falando de libertarianismo escola austríaca o tempo todo. Não, é para as pessoas, né? Para os indivíduos de Santa Catarina que não estão mais afim, que olham o que acontece e não estão mais afim de ficar nessa situação, sabe? Querem ser livres, né? Querem ter mais autonomia. Que é sempre positivo. E isso você não precisa ter qualquer livro para isso. Eu já tinha esse sentimento antes de conhecer essas ideias. É bom que te dá uma fundamentação, né? Mas
O sentimento, ele é, ele serve pra muita gente. Então tem muitas outras pessoas que a gente precisa atingir, além dos... Além da galera, sei lá, a galera mais nova que assiste Ideias Radicais, que assiste o Core, que assiste o Bot, entendeu? Eu gostaria de... Eu, particularmente, assim, gostaria de encontrar um meio de atingir mais o cara do interior, o cara que produz, né? Porque se a gente tá falando de criar relações entre as pessoas, você pode falar, ah, vamos tentar tornar o Estado obsoleto, né? Vamos tentar viver à margem do sistema. A primeira coisa que boa parte das pessoas pensam, e eu inclusive, pensa, ah, Bitcoin, tá, beleza. Bitcoin, criptomoeda de uma maneira geral. Só que isso é só o meio de troca, né? Só que você vai trocar pelo quê? Não adianta você começar a usar Bitcoins, ter carteira, se não tem uma pessoa que produz alguma coisa e vende por cripto, né? Que vai lá e não te dá notinha, que sonega, que... O ideal você teria, sei lá, o cara, o colono lá no interior de Santa Catarina que produz alguma coisa, produz milho, pêssego, porco, qualquer coisa assim, e ele tá ligado que é melhor vender pra pessoa que, mesmo que seja por dinheiro, mesmo que você... Mas ele tá ligado que não faz sentido ele ficar emitindo nota, ou o mercadinho pro qual ele vende, não faz sentido ficar emitindo nota, e tem aquela, digamos assim, tem aquela rede de confiança pra você dizer, ah, não precisa soltar notinha não, só nega isso aí, eu pago menos, você recebe a mesma coisa. Entende? Esse tipo de rede de colaboração é muito importante, né? E como você, sei lá, leva essa ideia para as pessoas, acho que é uma das coisas, os passos mais importantes pra gente. Até porque a gente fala, né? Por exemplo, ah, o Estado se mantém pelo... Quando eu falo Estado aqui, no caso mais especificamente a Federação, né? O poder de Brasília se mantém pela força, sim, ele se tiver alguma coisa, ele pode mandar o exército, uma coisa assim, mas também se mantém pela legitimação, né? Psicossocial. Porque a galera vai achar, não, porque tem que ser assim mesmo, que tem Brasília, que tem que é a capital que manda. E essa mentalidade que a gente tem que mudar, né? Ó o Yuri aí. Bom, o que o Onfote falou? De fato, eu gostava de morar. Você é da Bahia, Onfote? Você é brabo. Nossa, piado. Nossa, não. Puxa, puxa que puxa. Nossa, pula que som. Bom, tô ligado. Mas enfim, isso é um outro passo que a gente tem que dar e tem que pensar como é que vai fazer, né? Como é que leva isso pro interior? Porque eu pelo menos imagino que quando a gente pensa em secessão, muita gente vem perguntar, né? E claro, é natural você pensar nisso. Que você pensa em secessão, você pensa, ah, vamos criar um outro país menor aqui que vai se separar. Só que a questão não é essa, não tem um plano, entendeu? Ah, o plano para Santa Catarina, não é isso. A questão é mais falar da independência, assim, em um primeiro momento por uma questão geográfica dos catarinenses, mas de qualquer pessoa, de divulgar a ideia de como você torna a sua vida mais autônoma, né? Como você se desvincula do Estado, como você vive livre da influência dele. E a questão, e o que importa é que essa independência no conjunto, né, ela seja orgânica, não seja um plano assim, ah, eu tenho um plano para Santa Catarina e vai ser um, sei lá, vai ser uma república parlamentarista, e isso não tem esse plano.
Muitas vezes o pessoal pergunta, quando separar vai ser como? Não sei, não é essa a ideia. Talvez nunca se separe do Brasil, assim, no mapa, né, oficialmente, mas o que importa é que as fronteiras estejam só no papel e não na cabeça das pessoas, né? Ah, ah lá. A República Ancapepina vai ser, o Império Ancapepino vai ser a minha casa. Pra cá não tem muito o que fazer, não. Opa, isso é bom. Ganhar a vida fazendo live. Mas e a questão é essa, entendeu? É conseguir motivar as pessoas a buscar meios de a serem independentes do governo, do Estado. Nossa, vou ter que atacar aquele cara. Chega bem de mansinho. Pera aí. Tem que ir mais devagar? Caralho, nem deu nada. Não, o Panamá é paraíso fiscal, né? Ah, bicho, mas assim, eu particularmente eu gostaria muito de construir alguma coisa pra mim na minha terra, mesmo que seja mais difícil. Acho que me mudar de país é o último caso, só se, sei lá, tudo for pro saco, assim. Alguém começar a fazer um movimento muito forte contra a MRJ ou alguma coisa do tipo. Dificultar muito nossa vida, a ponto de não dar pra fazer mais nada. Ah, talvez ser livre de taxa a gente nunca seja, né? Porque mesmo, sei lá, se você consiga sonegar tudo, ó, não paga imposto de renda. Ou você vai no mercado lá e paga ICMS sem embutido no que você compra, sabe? Você vai conseguir mitigar isso só se você tiver uma cadeia produtiva inteira que sonega, entendeu? Isso que é importante dessa integração, né? Você ter mais contato com os produtores no. É que eu falo? Na pequena escala, né? Você conhecer o cara que produz. Ó, esse sino é importante, isso aqui tem alguma coisa a ver com a história do jogo. Enfim. Nossa, que é pesado. Por isso que é importante você ter esse contato, né? E para isso eu acho, tava até comentando, eu acho quase essencial as pessoas que têm interesse nisso buscarem as cidades menores, sabe? Porque você vai, sei lá, para uma Florianópolis da vida, ou qualquer Joinville, ou qualquer cidade grande, qualquer lugar, a dependência lá do estado é muito grande, entendeu? As coisas estão muito intrincadas, assim, muito interconectadas, então não tem como você. Muito interdependente, né? Então não tem realmente como você se livrar de algum tipo de interferência. E é mais fácil também, como as pessoas estão mais concentradas também, é mais fácil de o pessoal saber o que você está fazendo, da polícia bater na sua porta. Se você tem uma cidadezinha ou um condomínio até meio separado, onde todo mundo tem mais ou menos a mesma mentalidade, é. Tipo.
É muito mais fácil de você se proteger, né? Ah, agora eu me ferrei. Ah! Nossa, quase se morreu. Ah, você não é essa coca toda, não. Da hora. Ah, mas eu acho que o pessoal, quando tá no setor produtivo mesmo, né? Não funcionário público, sei lá. Não, se bem que tem funcionário público que produz, né? Às vezes profissão professor, essas coisas, mas quem tá produzindo sente como o governo atrapalha, né? Velho? Acho que ali esse contato com a realidade ajuda mais a pessoa a entender o que tá pegando. O problema é você falar dessas coisas, sei lá, em ambiente universitário, né? Aí os caras são loucos. Aí dá vontade de bater. Mas isso também que é uma coisa importante, né? Legal de você falar com as pessoas que produzem, né? No campo ou na cidade, que produzem alguma coisa mais. O cara sabe que uma coisa, como a banda toca, né? Às vezes ele só não tem aquela. Talvez ele seja o único. Acho que é só o único que pensa isso. Ou não tem uma fundamentação pra dizer que aquilo tá errado, né? Talvez tenha uma percepção, é chato, mas tem que pagar imposto, porque é assim mesmo, o governo. Mas às vezes se você chegar pra essa pessoa e mostrar, assim, existe bastante gente com a mesma consciência dele, existe uma fundamentação para dizer que não precisa daquilo, é possível você ter uma rede de colaboração de pessoas que boicotam o governo, acho que você pode acabar convencendo muita gente, né? Ah, pera aí, encurralou, lasquei. Puta, eu devia ter upado, cagada. Esse jogo é chato. Chato não, é da hora, mas é difícil. Mas enfim, eu queria comentar mais as palestras, né? E eu acho que isso que eu falei no começo tem bastante a ver com a palestra Cipriano, né? Aquela introdução. E serviu para tentar desfazer um pouco certas noções pré-concebidas, né? Porque, como eu falei, se fala em separatismo já tem uma ideia feita, né? Do que é a ideia de que plano de separação e tudo mais, que não é o caso. É um separatismo mais individual. E aí a gente teve a segunda palestra, se eu não me engano, foi a Alana, né? Falando de educação. Que é um outro passo importante, né? Pra quem não viu, foi muito legal que eles foram pra Lages agora e eles fizeram, sei lá, um combo, né? Palestraram em evento, deram entrevista na rádio, falando sobre educação domiciliar e separatismo. E além dessa questão da produção, né? A educação também é muito importante, né? Porque a gente não quer só salvar, digamos assim, essa geração. Tem que preparar as próximas. Talvez, eu pelo menos, tenho, sei lá, eu tô com quase 30 anos. Eu tenho que estar ciente, talvez eu não veja muitos frutos disso, né? Mas seria interessante eu dar a minha colaboração para preparar os próximos, né? Para conscientizar os próximos para que eles comecem a trabalhar desde mais cedo, né? Percam tanto tempo quando eu perdi com mentalidade sócia, né? Sai daqui.
E o que a gente tem que fazer é começar a encontrar formas de fazer isso sem. Também, da mesma forma, né? De fazer isso sem que o Estado atrapalhe muito, desenvolver material. Pô, e. Sei lá, os ANCAP também tem que parar de ser beta e começar a ter filho também, pra educar em casa. Porque não dá, né? Às vezes eu acho que o libertarianismo brasileiro vai morrer em uma geração. Muito triste. Não sei se vou conseguir colaborar muito nessa parte, mas eu conto com vocês. E. Enfim. É, isso é bem verdade, Monforte. Mas assim, é problema da geração, né? A nossa geração pegou ali aquele período, sei lá, de uma situação econômica um pouquinho melhor que o FHC, aquela austeridade no início do governo Lula. Então a economia tava boa, tinha uma esperança, né, de que o Brasil ia estourar e tal. Então ninguém falava muito disso, né? Eu fico imaginando os primeiros libertários do Brasil lá, não sei quando começou a coisa, 2008, talvez. Esquioca lá no começo. Tipo, eles deviam falar pras paredes, né? Deviam falar pra meia dúzia de gente. É muito mais fácil falar disso agora que a gente percebe o barraco que é, né? Desde 2013, pelo menos, quando teve as manifestações, a gente vê quanto a política é uma merda. Então é bem mais fácil agora, né? Se você for ver. Mas é fazer o quê? A gente não pode também ficar só lamentando, né? Ainda tem bastante tempo pra fazer alguma coisa importante. Nossa, olha isso. Que arrombado. E temos que compensar o tempo perdido, sei lá, construindo alguma coisa mais rápido, né? Eu já fiz a grande cagada de passar tanto tempo dentro da faculdade pública, né? Achando que era o único caminho a ser seguido, né? Pô, você tem que fazer faculdade. Na verdade, eu queria fazer concurso militar, mas deu um monte de problema e eu resolvi, segunda opção, fazer faculdade. E porque eu não tinha muita noção de viver a vida de outro jeito, né? Mentalidade de. É que mesmo? Cultura de diploma, né? Aquela porcaria que estraga a sua vida. Corrente de zap é uma boa. É verdade, né? O Orkut foi onde começou essas paradas. Naquela época não tinha muita gente, era só o Esquioca brigando com o economista petista e o Rodrigo Constantino querendo convencer o Olavo a ser ANCAP. É, bem verdade. Em casa também eu só tinha essa orientação. Da parte do meu pai era basicamente isso. Você tem que fazer concurso militar, porque meu pai é militar. Faz SpaceX, faz AFA. Não tinha muita outra coisa, né? E assim, é estranho porque meus pais, eles vieram da roça, né? Eles vieram da colônia, né? Eles trabalhavam na roça. E daí, sei lá, foram pra cidade e você vê que o negócio é meio pendular, né? Acho que eles adotaram um pouco essa mentalidade mais urbana, vamos falar assim, e eu tô pensando em voltar um pouco atrás, né? Nossa, concurso é foda, velho. Ô, você viu que o fiscal da Receita tá ganhando 40 pau? Imagina esse fiscal da Receita, que, que sacanagem. Mas enfim, relacionamentos, é, relacionamentos, rede de colaboração, educação, é o caminho pra gente ter sucessão individual e não ficar impondo sistemas, né? E aquela coisa, não adianta você querer fazer separatismo em que vai ser as pessoas que não querem se separar vão se separar também, né? Não adianta nada. Imagina, na Catalunha lá, faz plebiscito.
70% das pessoas querem. Ah, e os 30% que não estão afim, né? Vira separatismo democrático, que é uma merda. Democracia é merda, a gente sabe. Então a ideia é você buscar separação pra você mesmo e pras pessoas que estão afim de colaborar contigo, né? Os Correios, tem que esperar. O que ele acha da privatização? Mas enfim, a gente teve essas palestras aí, as duas primeiras, aí depois foi o que mesmo? Foi a do. Foi a do For, né? Tô na dúvida agora. Acho que foi ele sim. Porque durou pouco tempo, acho, da Lana e ele conseguiu falar bastante tempo. Falando sobre a, a inutilidade da via política, né? É aquela coisa que a gente sabe, é claro, é difícil não se deixar levar quando você pensa, ah, tem um cara no governo que tá com um projeto. E assim, isso ajuda, sabe? Mas, no fim das contas, sei lá, a gente pode dar um certo apoio intelectual se o. Sei lá, vai sair a MP da liberdade econômica. A gente não precisa ficar quietinho, pelo menos no meu entender, não ficar no meu quietinho falando, ah, não pode endossar porque é coisa de político. Não, pelo menos você pode dar um. Não ficar dando apoio pra pessoa, mas apoiar a ideia, né? No sentido de. Quanto à liberdade econômica, pode. Uma maior liberdade econômica, que não é uma liberdade econômica real, mas uma maior liberdade econômica pode ajudar as pessoas. Mas são coisas que eu acho que são decorrentes da cultura, né? Você não vai. É tudo. Essa questão de política para participação política, acho que no fim das contas ela se baseia em uma noção muito simples, né? Em você determinar qual que é a sua cosmovisão. Se você acha que a política é decorrente da cultura, se a cultura é decorrente da política. Porque se a cultura for decorrente da política, o que, que você acha é o seguinte: ah, tem que eleger o cara que tem a ideia certa, aí ele vai mudar a política e as pessoas vão olhar a política e aquilo vai se incorporar na cultura, sabe? Vai mudar a mentalidade das pessoas na marra, elas vão se acostumar. Se você acha que a cultura influencia na política, que a mentalidade das pessoas vão mudando e os candidatos lá vão começando a ver isso, pensar, ah, eu tenho que mudar minhas propostas para ganhar voto. Se você acha que é assim que funciona, então por que você vai investir na política? Você investe na cultura, que você afeta as coisas mais de maneira mais fundamental, né? Então, no fim das contas, você ir pra investir em política acaba sendo uma perda de tempo. É, eu acho que eu acho que é assim que funciona, né? Eu penso dessa maneira. Acho que o problema ainda é para libertarianismo ou separatismo, qualquer outra coisa, ainda é uma questão de formato, né? Porque talvez, acho que muitas vezes, principalmente o ANCAP, o libertário, ele acaba sendo muito incisivo, né? Ele não entende muito bem a forma como as ideias se propagam, né? Mais ou menos como a esquerda, né? A esquerda é profissional nisso. Quando se trata de propagação de ideias e de como é que eu posso dizer? Quando se trata de propagação de ideias. Deixa eu matar esse cara aqui. Ah, cara chato. Ah, não acredito. O cara tem um combo de 10 golpes. Ah, então, Forte, como eu tava falando, eu acredito mais no sentido de você dizer que a política é decorrente da cultura, né? Claro que certos eventos políticos podem acabar mudando a cabeça das pessoas, né? No fim das contas é uma dupla troca, mas
o gatilho, né? A coisa começa na cultura. Não adianta você pensar que um candidato vai conseguir mudar a mentalidade de toda uma população, né? Às vezes você pode até fazer isso, mas não. Sei lá, o Ron Paul, né? Ron Paul Revolution é legal, mas ele fez um trabalho muito mais cultural do que político, né? Deixa eu ver uma coisa. Ah, sim, tava comentando a questão de formato, né? O problema, acho, de muitos libertários como transmitir a ideia, né? Acho que às vezes a gente é muito incisivo no sentido de falar as ideias de maneira muito direta. Ah, imposto é roubo e foda-se, entendeu? E xingar os caras que discordam e sei lá. Só que, nesse sentido, a gente deveria aprender um pouco mais com a esquerda, a forma como eles transmitem as ideias, né? Vamos dizer assim, a hegemonia cultural deles, ela foi construída ao longo de muito tempo, né? Eles não chegaram e mandaram direto, sei lá, anal contra o capital. Foi um processo de ir mudando as ideias de maneira gradativa, né? Eles foram, sei lá pelos anos 70, foram começando. O pessoal mais progressista começou a entrar na mídia, começou a fazer séries, minisséries, novelas, e iam introduzindo devagar certas ideias, né? E aquilo foi só se expandindo. E acho que esse é um pouco o caminho, né? No que se trata de propagação de ideias, de propagação de um discurso, né? Eu sou bastante, como em outras coisas, eu sou bastante olavista, assim. Acredito que a coisa se dá em vários níveis de detalhamento, né? Vários níveis de credibilidade. Ou os níveis do discurso, né? Tem o livro dele sobre Aristóteles. Então, trabalhar essa questão cultural ainda é um pouco uma deficiência dos libertários e a gente precisa fazer isso de uma maneira mais refinada, mais gradativa, né? Não ser gradualista, mas eu falo, a forma de transmitir as ideias, né? Ela tem que passar por vários níveis de detalhamento. Nem todo mundo vai ouvir direto um silogismo lá sobre, sei lá, ética libertária de cara e absorver aquilo. Você pode trabalhar de outras formas, de maneira muito mais intuitiva. Muita gente acredita em direitos como os direitos naturais, só tem aquela percepção de que é o Estado que protege eles, né? Você não precisa fazer um trabalho gigantesco para convencer as pessoas disso. E, enfim, a palestra do foi bem boa nesse sentido de mostrar como as coisas se formam, né? De não buscar essas soluções top-down da política, você buscar realmente as, as as instituições orgânicas, né, que são dinâmicas, que realmente refletem a vontade das pessoas, né? E que realmente têm poder, no fim das contas, né? E até mesmo o Estado se aproveita disso. O Estado se aproveita de um senso comum, né? De um modus operandi já comum das pessoas. Senão ele não conseguiria se manter por tanto tempo. Só por força nenhum Estado se mantém para sempre. Nossa, mas a gente vai ficar. E E no fim das contas, esse é o caminho. Claro que é um caminho de longo prazo, né? Não é tão simples quanto você eleger um político mais liberal, mas o melhor é mudar a cabeça das pessoas e, assim, eventualmente os próprios políticos vão começar a se adaptar a essas ideias para buscar voto, né? É o que eu penso. Então você acaba mudando a política se você mudar a cultura. A gente viu os exemplos, né? Teve até o cara lá que comentaram o exemplo do Lega Nord, né? Partido da Itália que saiu de um partido separatista para o partido nacionalista italiano. E a mesma coisa aconteceu com o meu país, né? Eles queriam seguir a via política, fazer plebiscito.
Aí começaram a relaxar um pouco as pautas, porque era muito difícil. Ah, vamos pro federalismo, uma coisa assim. Aí quando eu vi, os caras tava gritando Brasil acima de tudo, Bolsomito, né? Não adianta nada. Olha que viado. Nossa. É, o Sul é meu país, degenerou já. Não dá não. Os caras brigaram entre eles. Ah, não! Puta merda. Brigaram entre eles, separou o movimento, aí os caras quiseram começar a mudar a pauta. É, politizou já era, né? Politizou é uma merda. A mesma coisa aconteceu na Itália também, acontece em toda a situação. Aí depois o que a gente teve? Até esqueci qual foi a outra, foi a palestra do. Foi do Bot? Acho que foi do Bot. Depois do almoço, né? Falou sobre contra-economia. Assim, ele deu uma abordagem mais econômica mesmo, né? Mais rigorosa, ele é um cara que estuda isso. E. Não sei se tem muito o que comentar, assim, muita novidade, mas é realmente isso, né? Toda atitude contra-econômica, ela acaba sendo benéfica, né? Você acaba desafogando o mercado, né? Você acaba permitindo que ele funcione melhor. É claro que às vezes você pode até. Isso pode ser até um tiro que sai pela culatra em casos muito extremos, né? Quando você pensa em União Soviética, então dá pra dizer que a União Soviética se manteve durante tanto tempo, mesmo com um sistema de planejamento central, porque lá dentro tinha um mercado negro muito pujante, né? Mercado negro é, é basicamente um mercado, né? Só que um mercado que opera à margem da legislação, né? Talvez esse mercado negro tenha ajudado a manter a economia, a sustentar a economia da União Soviética e até fornecer um sistema de preços, né? Claro que eles conseguiam observar os países de fora para calcular ainda, mas esse mercado interno acabou ajudando, né? Era o que salvava as pessoas, mas ao mesmo tempo no longo prazo fez com que eles vivessem debaixo daquele regime durante muito mais tempo, né? Demorou para a perestroika ser necessária, né? E assim, fazer o quê, né? O Estado é parasita, né? Quanto mais riqueza você tem, mais forte ele vai ficar se ele tiver condições de tirar isso de você. Por isso que não adianta muito soluções graduais, né? Porra, não acredito, velho. Olha isso. Agora eu me lasquei. O monstro começa a dar uns combos gigantes. Tá isso. Tenho tido. Ferrei. Nem sei mais o que eu tô fazendo. Mas enfim. O bom é que a gente não vive numa situação tão dramática assim, né? Fica mais fácil, eu acho, conseguir realizar práticas econômicas sem. Práticas contra-econômicas sem acabar fortalecendo o governo. A questão, o importante é que esse rompimento com o governo seja o mais brusco possível, né? Mas foi uma palestra boa porque ele traz um pouco esse lado mais técnico, né? Traz um pouco a terminologia, o entendimento econômico da contra-economia, como ela é benéfica, né? Talvez a gente sempre vê esse comércio ilegal, entre aspas, como uma coisa ruim, precisa de regulação e tal, mas na verdade ele ajuda, né? Muitas vezes
O próprio, sei lá, o sonegador, que tá sendo egoísta, vamos dizer assim, e não pagar seus impostos, ele tá, às vezes, ajudando a economia até, né? Porque ele tá desafogando ela. Aí numa. Depois disso aí. Nossa, eu ainda tá envenenado. Demora muito tempo esse status. Ah, morrer. Olha isso, velho. Se aquele rato me morde o número suficiente de vezes, eu gasto toda a minha. Meu Estus e não. Ainda morro. Difícil. Mas enfim. Aí depois disso teve a palestra do. Nossa, eu tô perdido. Teve do Zanfa, né? Ele falou sobre liberdade de expressão. Eu percebi que ele tava meio nervoso. Também acho que é a primeira vez. Mas correu tudo bem. Acho que eu fiquei com a forte impressão de que ele queria falar mais coisa, mas ele se complicou um pouco. Mas foi. Esse tema também ele é interessante quando. Nessa época que a gente fala mais de mídias sociais, né? Tem toda essa discussão. Ah, tem que. O Trump e o Bolsonaro tem que baixar uma lei para garantir a liberdade de expressão dos conservadores no Twitter, sabe? É uma coisa meio que me irrita bastante, né? Como que o pessoal não entende a ideia de liberdade de expressão, né? E fica meio mimado assim, pensa, ah, nós acho que tem um direito fundamental a certas plataformas. É verdade, eu preciso pegar, eu preciso. É que faz tempo que eu não jogo isso aqui. Eu preciso pegar a manha de novo. E me irrita muito como muita gente fica só choramingando pra ter esse suposto direito aí e não faz nada, sabe? Não, não investe numa outra plataforma, não, não divulga uma outra plataforma, não faz qualquer coisa assim. Sei lá, eu acho que um cara que se sente perseguido, digamos assim, nas redes sociais, não cria pelo menos um perfil no Gab, no BitChute, no Minds, o cara é um babaca, né? Porque ele não quer nem fazer um esforço pra mudar alguma coisa. Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a criar algum conteúdo assim foi criar essas contas alternativas, porque eu sei que alguma hora pode mudar as políticas lá e eu me ferrei, então tem que ter um backup, tem que ter todo tipo de coisa, ficar sempre de olho em alguma ferramenta mais centralizada. Porque as que a gente tem hoje ainda não são perfeitas, né? Você ainda tem uns pontos de falha, o Minds não é completamente descentralizado. O Gab tá mais legal agora, que eles tiveram a migração da infraestrutura, mas ainda tem uns problemas. Mas ActivityPub é bem da hora. BitChute também, apesar dos vídeos usarem WebTorrent, a página ainda, claro, é um servidor central e tudo mais. Então, a gente tem que ir buscando soluções para se blindar, né? Não ficar dependendo do serviço que está sendo fornecido, né? Vamos dizer assim. A não ser que role algum tipo de quebra de contrato, né? Aí é outra história, mas pelo que eu sei dos termos de contrato, que eu não li, como a maior parte das pessoas, do YouTube, Twitter e Facebook, eles podem te banir lá, se você descumprir alguma regra, né? Alguma política deles. Enfim,
A questão de liberdade de expressão ela realmente tem que ser melhor entendida, né? Talvez, talvez o grande problema seja que a gente fala de liberdade de expressão como se ela fosse um princípio, né? Ou liberdade de uma maneira geral, né? Ela não é um princípio de coisa alguma, né? Ela é só uma consequência, né? Vamos dizer assim, liberdade é o que sobra pra você fazer quando você respeita a propriedade, né? Mas claro que ela em si, a liberdade de expressão em si, ela tem seu valor, né, para discussão de ideias e sei lá. A gente mudar de mentalidade, eu mudei de ideia várias vezes na minha vida. Se eu não tivesse acesso a ideias diferentes, eu estaria ainda pensando a mesma coisa, né? Seria meio esquisito. Ah, é verdade. Tem sempre a galera avacalhando esse conceito, né? Pra variar, na faculdade tinha o grupo, tem o grupo aqui da universidade, né, do centro acadêmico, caso e aquele câncer, né? Aí tinha o pessoal lá postando a foto que picharam o outdoor do Bolsonaro que botaram aqui em São Carlos e falando, ô, liberdade de expressão, o bicho ele quer ser troll, né? Quer ser um babaca. Ele fala, não, o outdoor é de outra pessoa, você não tem direito de ir lá pichar. Os caras querem bancar o retardado, né? Já que tá rolando. Mas também porque o conceito é entendido de maneira errada, né? E. Mas enfim. A gente teve depois o Carlos Xavier, né? Ele é procurador ali pelo estado do Paraná. E assim, muita gente me falou que foi a. Talvez tenha sido a palestra de que mais gostou, né? E por mais que tenha sido uma palestra simples, né? Ele fez 2 slides, foi uma coisa bem mais. Foi mais uma conversa, mas é legal aquilo ali por causa. Um pouco da história dele, né? E a fundamentação que ele tem ali, jurídica, para falar sobre esses assuntos. E tem um ponto interessante também, claro que não interessa a todo mundo, mas é, o que aconteceu? Ah, estudante universitário é uma merda, cara. Não adianta. Estudante. Caramba, saiu todo lado. Mas enfim, a palestra do Carlos Xavier acabou sendo interessante também para, particularmente para mim e para algumas pessoas, mas acho que não é uma coisa do interesse de todo mundo por causa dessa relação que ele tenta traçar entre cristianismo e libertarianismo, né, no canal dele. E assim, eu acho isso muito necessário porque, como é que eu vou dizer? É foda falar nisso porque eu não queria ficar trazendo o nome toda hora, porque a gente já falou demais nesse caso, né? Mas ficou muito. Essa relação do cristianismo com o libertarianismo acabou ficando muito estigmatizada por causa do Cogos, né? Da postura dele. E é uma coisa que, particularmente, pra mim é bem chata, porque apesar de não ser um exemplar muito bom, eu sou católico, né?
E ver as merdas que o Kogos faz, às vezes, me deixa bastante chateado, as distorções que ele cria. E assim, eu não sou um cara que. Eu não vou ficar me prendendo à denominação, sabe? Quer dizer, pra mim, claro que importa a denominação, mas eu não vou ficar me prendendo a facções denominacionais, né? Eu prefiro ouvir um cara, um reformado que mais sensato do que ouvir um católico que fica forçando a barra. Aditrade, uma coisa assim, ou um cara como o Cogos, às vezes, por mais que o Cogos seja inteligente, né? Mas ele falou umas bobagens, vacilou com o MRJ. Então eu gosto bastante do trabalho do Carlos por causa disso, né? Porque ele é um cara muito mais didático, né? Ele tenta, ele faz um, você vê que ele realmente faz um esforço pra racionalizar aquilo, né? E, e a gente precisa disso, pelo menos eu acredito que a gente precisa disso. Porque me enche um pouco o saco quando você tem, por exemplo, cristão libertário que tenta separar as duas coisas. Ah, tem esse libertarianismo aqui e tem a minha religião aqui que é uma coisa pessoal, sabe? Não, pô, você acredita nisso por alguma razão, entendeu? É, eu sou adepto da ideia de que não existe fideísta. O pessoal fala, só pode ser realmente ah, libertário se você for fideísta, porque a base do libertarianismo, se for ver lá do Hoppe, é Kant, e se por causa de Kant você não pode. Você tem que ser fideísta. Você não pode aceitar a analogia entes porque, sei lá, Deus é transcendente. Transcendental, não sei. Ou os dois, na verdade. E isso aí acho que aliena muita pessoa, sabe? Na verdade, não existe fideísta integral. Não existe fideísta 100%. Na verdade, você pode ter razões mais vagas ou mais exatas para acreditar em alguma coisa. Não, não existe, não existe fideísmo, ismo mesmo, né, de reducionismo. Você tem razões para aquilo, nem que seja por uma questão de, por exemplo, a sua comunidade é, conserva aquelas ideias, então você, tipo, por uma credibilidade que eles te passam, você adota. É uma razão, não é fideísmo puro. Você faz algum tipo de diferença ali. E eu acho esse esforço importante, entendeu? Pra gente conseguir conciliar intelectualmente as duas coisas, se forem duas coisas importantes para você, né? E não ficar só nessa, não ficar abrindo essa exceção, né? Eu pelo menos acredito nisso, até por talvez um pouco por ser católico, né? Tem toda essa história essa tradição de pensamento, né? Da escolástica de você não separar fé e razão. E eu acho isso legal. Eu acho que eu não seria nem cristão se não fosse isso. Porque não adianta, se fosse só fé, sabe? Você precisa de revelação, você precisa. Ou você cai em predestinação, calvinista, esse tipo de coisa. E pra mim seria difícil de aceitar, sabe? Nossa. E assim, é legal que a gente tenha mais iniciativas nesse sentido e se desvinculem um pouco vamos dizer assim, de uma vertente cogosiana do libertarianismo. Mesmo que o Cogos não seja libertário, talvez tenha um pessoal que se espelhe muito nele, né? Pra gente buscar um pouco mais de, de honestidade intelectual nas coisas, né? E não ficar simplesmente jogando pra preferência pessoal ou. Claro, não tô condenando quem é cristão simplesmente por um sentimento pessoal. Isso é possível. Só que a questão é que eu acho importante racionalizar as coisas também. Pelo menos pessoalmente, né? É um esforço que eu gostaria de ajudar a fazer no longo prazo. E, enfim, mas é legal. Por último, né, a gente teve ali o Raid. E assim, não.
Eu pulei o. Eu pulei o Bruno Souza. É verdade, falar do Bruno Souza que ele falou também. Mas. E foi meio estranho, porque pelo que eu saiba, a palestra dele seria sobre pacto federativo, né? Ele ia falar um pouco mais sobre como que funciona a relação dos estados com o país, pra gente saber basicamente quanto que o governo federal rouba da gente. E. Só que ele mudou um pouco o tema da palestra. Foi meio estranho, mas tudo bem. E assim, o pessoal critica um pouco, mas chamou político. Duas coisas, né? Primeiro é que é um fórum, né? Fórum é um lugar pra você. Não é que todo mundo tá ali vai discutir, vai concordar. É basicamente um lugar pra você apresentar ideias e ter a discussão. E assim, se a gente pudesse, por exemplo, chamar o Maluf pra ele falar pra gente, na moral, quanto que ele rouba da gente, até seria uma boa, sabe? Que o pessoal ia ficar puto. Ia querer mais ainda se separar. Chegar aqui, estupra, mas não mata, entendeu? Se o cara vai lá pra mostrar o que que o. A palestra dele foi isso, vai mostrar como é que o governo ferra a gente, entendeu? Se isso motiva as pessoas a buscar mais autonomia, melhor. Não é uma questão de concordar com o que ele tá fazendo pra solucionar. É ele expor ali como a porcaria que é, né? Eu lembro quando fui na LibertyCon, 2017, entrei numa sala lá que tava tendo uma palestra sobre utilitarismo, né? Aí você pensa, pô, levaram os utilitaristas na LibertyCon, já degenerou. Mas foi muito interessante porque o cara começou a falar, ele deu a definição lá do John Stuart Mill, eu não lembro o que que é, mas alguma coisa sobre o bem comum, né? Maximizar o bem comum, o bem-estar, ou minimizar os desconfortos. Aí o pessoal ficou puto, sabe? Que o pessoal levantou assim, pô, mas isso aí pode ser qualquer coisa, sabe? Aí o cara deu até uma gaguejada. E eu achei isso interessante, porque foi legal de levar o cara lá pra ele tomar bordoada, sabe? O pessoal não vamos bater no espantalho aqui, ficar na bolha e bater no espantalho. Vamos deixar o cara vir falar. Aí ele fala e a gente vê, pô, realmente é uma merda, entendeu? Aí, aí meio que reforça a sua ideia, né? Mas enfim. Isso é legal no fim das contas. Você trazer o cara que. Pra você tá errado, entendeu? E pelo menos. Você consegue ver que. Você consegue perceber que você não tá errado em achar que ele tá errado, né? Dizem que para você ser convencido de uma coisa, às vezes um argumento ruim contra aquilo é mais eficiente do que um argumento bom a favor, né? Se o cara vem e fala, não, vou refutar você e faz um argumento merda, aí reforça a sua certeza naquilo, né? Você pensa, pô, se é o melhor argumento que o cara tem, eu devo estar certo. Então se vem um cara lá defender, sei lá, se viesse um cara defender gradualismo, qualquer coisa assim, a gente fosse um argumento horrível, a gente ia pensar, pô, devemos estar certo, né? Se esse é o melhor argumento que o cara tem. Eu não tinha visto esse atalho aqui. Olha. Anfote, eu joguei Dota 2 durante um bom tempo. Quando eu tava na graduação, eu jogava bastante com o pessoal da faculdade. Só que, sei lá, o pessoal foi se dispersando e jogar sozinho é foda, que você entra no server e tem aquela galera bem câncer, né? Aí acabei ficando de fora, mas eu tinha até vontade de voltar a jogar, porque eu tenho instalado ainda. Isso é verdade, mas aí nem a argumentação é, né? É só um disparando coisa nos outros. Na vida real é mais difícil você sair brigando, né? Na hora que tá cara a cara, o pessoal tranca um pouco. Cara, eu realmente não sei o que eu vou fazer. Aí. Ah, não acredito. Acertou.
Ah, pois é. Eu- Mas Dotinha é legal. LoL eu nunca joguei, não. Até que LoL tem um preconceito, né? Mas às vezes eu sinto falta do Dota. Eu jogava muito de suporte, porque minha cabeça não funciona muito rápido. Eu não sei se. Eu não consigo ficar na frente. Eu ficava só guardando lá com a cristal e pronto. Mas era por isso que era legal jogar de equipe, né? Que daí você. O pessoal que você conhecia. E daí você conseguia combinar o que você ia fazer. Porque se ficar guardando pra cara que você não conhece, você fica 2 minutos sem guardar, o cara já te xinga, né? É uma porcaria. Não acredito. Cansei. Mas enfim, foi legal isso aí. Aí teve o último do Rafael, que assim, a gente não tinha a menor ideia do que o Rafael ia falar. Nossa, anti-mage é apelão se você farma bastante, hein? O cara arranca sua mana em 2 tapas. A gente não tinha a menor ideia do que o Rafael ia falar, mas acho que só o fato de ter um cara que foi tão bem sucedido em fazer essa divulgação de ideias, né? E aguentar um monte de encheção de saco, porque, puta, o cara tem que ter bolas de aço, né? Tem que ter um. Pra aguentar tanta encheção de saco nele. E o cara ir lá participar do evento e falar basicamente sobre. Ele até falou que parecia um coaching libertário, né? Que ele tava simplesmente falando de como que dá pra você fazer alguma coisa, né? Como que dá pra você realmente mudar alguma coisa, tocar uma ideia, empreender. Isso é legal, né? Você vê que é uma pessoa de carne e osso que teve uma história de sucesso e você olhar para aquilo e pensar, pô, eu consigo fazer uma coisa assim também. E acabou servindo pelo lado motivacional, né? Que a gente vai precisar muito, né? Nos próximos anos, décadas. Veremos aí o que acontece. E, e assim, foi muito bom. Foi cansativo, né? Viajar pra Florianópolis, sair daqui, muito tempo de ônibus. Mas foi muito legal e assim, eu sou muito grato ao pessoal que foi lá, que participou, que às vezes até contribuiu, filmou, tirou foto, fez matéria. E principalmente o pessoal que organizou, né? A, o Cipriano e a Raquel, que ajudou na organização desse, que é amiga deles, eles ajudaram muito, transportaram a galera, porra, pegaram eu lá na rodoviária junto com o Gabriel e foram muito hospitaleiros, assim. Eu sou muito grato pro pessoal que ajudou a organizar e. Porque assim, foi. Quando você vê a pessoa. Você vê como que as pessoas conseguem fazer algo bom, sabe? E ninguém tem uma ideia muito boa de como vai ser, né? É uma coisa meio Aidan Smith, né? Divisão do trabalho. As pessoas vão tentando perseguir aquele objetivo pequeno, assim, pessoal, mas no fim das contas o resultado acaba sendo uma coisa que ninguém planejava, né? E é boa, né? Que beneficia todo mundo. Eu achei que foi mais ou menos isso. Cada um contribuiu um pouco com a sua capacidade ali e acabou ficando um evento muito legal. E eu sou muito grato a todo mundo que ajudou, que participou, que organizou principalmente, os organizadores. E porra, espero que a gente possa fazer outros, né? Espero que eu consiga sair daqui logo, voltar para Santa Catarina e ajudar mais, ter uma participação maior. Eu até brinco que já que a ideia do MRJ não é ser protagonista de nada, simplesmente propagar a ideia, né? Em algum momento eu vou fazer um spin-off do MRJ e criar o um movimento contestado independente. Que eu não sou do litoral, né? Eu não sou da área da República Juliana, de Laguna, de Lages. Eu sou do meio oeste, a região do contestado. Dá pra separar Santa Catarina em uns 4 pedaços já. Tempo de viagem? Putz, acho que de São Carlos pra São Paulo dá umas 4 de ônibus e de São Paulo pra Florianópolis dá umas 12. Sorte que eu consegui dormir um pouco, senão ia ser difícil. Ah lá, o Yuri já tá avacalhando. Mas enfim, é... isso foi da hora, foi produtivo. Espero que a gente consiga tocar a ideia pra frente e eu agradeço muito a quem participou. Queria fazer eu fiz esse comentário mais para um pouco pra encher linguiça, que o pessoal acho que já falou tudo que precisava falar, mas só pra deixar claro eu também compartilho da mesma ideia. Tenho também minhas próprias ideias é, de estimação também sobre isso. E é isso aí.
Ah, obrigado quem assistiu aí. Desculpa que a habilidade gameística aqui tá uma porcaria. Acho que vou pegar um jogo mais simples de jogar da próxima vez. E é isso aí. Valeu aí.